Muito bem, Semana da Criança. Semana da Criança pede o quê? Um especial do Dia da Criança. E a criança aqui comendo biscoito. É o Dia das Crianças Grandes. A casa está cheia e a semana temática da criança começa aqui no Alcateia. Fala aí, Ed. Fala aí. Compartilha! E deixa aí um comentário pra gente saber que você tá vivo. Muito bem. Vamos lembrar dos tempos de outrora, quando éramos crianças. Oh, que coisa legal. A gente não se preocupava quem era presidente, quem não era. 30 anos atrás, né? Até porque se a gente se preocupasse com quem era presidente, a gente apanhava no nosso tempo de criança. Então nós vamos fazer uma pauta diferentona, né? Hoje a casa está cheia de criança aqui. Parece que eu estou dando doce do São Cosme e Damião. E nós vamos fazer uma pauta meio inversa. É coisas que... Tem hoje e que a gente ia ficar louco se tivesse quando a gente era criança. Né? Coisas que passam na TV, ou tipos de brincadeira, ou brinquedos, coisas que hoje faz a cabeça da criançada. Caraca! Que na nossa época a gente ia dar cambalhota. Quem quer começar? Eu quero começar. Fala, criança. Eu quero começar. Porque, gente, tem uma série de coisas que eram um sonho quando eu era criança, pré-adolescente. Uma coisa que, assim, eu nunca imaginei que era possível. Que hoje eu vejo e eu olho e falo, gente, se eu fosse criança e tivesse isso aí, eu não sei o que eu ia fazer, mas eu ia ficar muito louca. É a Netflix. Netflix. Tá? Você seria um escravo, JM? Você seria... Nunca ninguém ia ver você na rua? Cara, nunca. Nem a minha família não ia me ver. Eu ia ficar trancado num quarto. Olha, cara... Ed, realmente, agora você falou um negócio que até me tocou o coração. Eu fiquei pensando no seguinte, uma Netflix à minha disposição e eu não tendo que fazer mais nada a não ser ligar aquela televisão e assistir uma série depois da outra, e depois da outra, e a cada semana uma série nova. Gente, bater na porta falando, tá cheirando mal, esse cara deve ter morrido há uma semana. Não, ele está maratonando a sua 84ª série. Lembrando que a Netflix conhece a gente e ela passa de um episódio para o outro automaticamente. Então você não tem nem aquela coisa. Aí tem uma hora que ela realmente te julga, né? Aquela coisa de você ainda está aí. Não quero ser julgado por vida. Você quer uma pizza? É aquela coisa. Gente, eu me lembro que era o Magnum que eu queria ver e eu ficava acordada, eu tinha a cultura inglesa no dia seguinte, 7 horas da manhã lá na cultura, e o Magnum começava às 11 horas da noite. Como era sacrificado ver aquele seriado, porque eu tinha que não dormir. E é claro que tinha dias que eu simplesmente não acordava, mamãe jogava água, papai batia, e não adiantava, não acordava. Ainda bem, Deus sabe o que faz, e ele fez a gente. Eu ia ser analfabeta. Uma época que a gente poderia ser analfabeto. Alô, conselho tutelar, por favor. A gente não teria a menor condição de sobreviver com Netflix quando a gente era criança. Mas era uma coisa que ia ficar louca. Paulo José, em sua terra infância, o que você gostaria de ter tido que fosse de outra geração que não foi a sua? Complicado, assim, eu pensei em responder assim, tipo... Mas isso é errado, gente, isso é feio, o nego não pode. Eu fiquei entre duas coisas, que é o Steve Universe e o Mundo de Bigman. Porque você foi para frente e um pouco para trás. Um eu fui pela razão e outro pela emoção. Tá? Porque eu lembro de ser zoado porque eu gostava de Meninas Superpoderosas. Cara, o Meninas Superpoderosas original é um desenho muito foda. É um desenho é um desenho show. E me zoavam porque eu gostava, porque era sobre meninas. Olha que absurdo assistir um desenho sobre meninas. E assistir um desenho onde o protagonista é uma criança de 10 anos que luta e que não só luta, ele sabe lutar, mas ele sempre escolhe resolver as tretas pelo caminho do diálogo. Cara, isso qualquer pessoa tem que assistir. Por favor, a briga tem que acabar.
Não somos inimigos, somos família. Por favor, me escutem. Eu preciso que vocês saibam quem eu sou. É impossível. Essa aura. Sabe? Qualquer criança tem que assistir e assim, a história cresce de um jeito, mas ela não precisa crescer se você não quiser. Ela também pode ser super simples e passar a ideia e passar a mensagem, sabe? E ver, assim, mulheres fodas, sabe? Personagens principais, personagens que são poderosas, são mulheres, cara, tipo, meu, olha que foda isso, assim, sabe? Mano, muito bom esse negócio. E Bigman, pô, Bigman é só show mesmo, velho. Bigman é tudo. Fato. A águia americana de cabeça branca constrói um ninho que pode pesar até 2 toneladas, que é o peso de um carro grande. Eu sou Bigman e vocês estão assistindo o Mundo de Bigman. Como é que você descobriu o Bigman? Foi no YouTube? Foi assim, porque, né, a internet nos torna anacrônicos, né? Uhum. E então a gente acaba pegando essas coisas de um lugar, outro de outro, e ver que as pessoas em Deus, ou assim, o Bigman, X-Tudo, Gloob Gloob, a boa era da TV Cultura, né? Ok. É muito interessante, assim, é legal ver, eu tava vendo também, inclusive tava lendo, sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, que a galera da TV Cultura não acreditava que aquilo estava sendo produzido ali, sabe? Então ia todo mundo assim ver o cenário. E as pessoas não acreditavam que existia mesmo, sabe? As pessoas ficavam incrédulas. Então, assim, ter a produção brasileira nesse nível é muito legal, assim. Eu cresci com essas coisas, claro, eu vi reprises da TVE, mas nem de longe teve o impacto que tiveram para as pessoas da década de 80, 70, 80 e 90, né? O Mundo de Bigman teve uma temporada agora, esse ano. Chamaram ele de volta. Que legal! E fizeram, se eu não me engano, são 3 episódios especiais com ele. E vale a pena dar uma olhada, pegando carona aí no que o Paulo estava falando, do Mundo de Bigman lá dos anos 90. Agora, esse ano, 2018, até olhando aqui, teve uma nova temporada de... Se eu não me engano, são 3 episódios. Posso estar falando besteira porque a minha filha nasceu, mas os meus neurônios não. Então, continua com furos de memória. Mas acho que foram 3 episódios. Achei aqui a Blizzard, né, a produtora de jogos, que faz Hearthstone, faz vários jogos assim super populares de hoje em dia. Ela pegou o Bigman para fazer uma campanha e aí fez os 3 episódios. Foi o que eu acabei de achar aqui. É isso. Que cabelo cresce mais rápido? O do homem ou o da mulher? Acho que o do homem. Na verdade, o cabelo da mulher cresce mais depressa. Cresce nada. Nossa! Se bobear, ele foi o pai dos youtubers, porque ele tinha aquela edição frenética, ele falava tudo rapidinho, a câmera fazia assim, voltava. Nesse ponto, também tem muita coincidência, vamos dar mérito a quem merece, Marcelo Tais, que desenhou muita coisa dessa fase de ouro da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, criou o personagem que é um dos mais icônicos dele, que é o professor Tiburcio, mas lá nos primórdios já tinha criado o Ernesto Varela, que era um jornalista inquisidor, né? E tal. Foi uma época muito boa, e assim, eu acho que talvez tenha sido o princípio dos anos 90 para cá, em que a gente via iniciativas em que a criança era encarada como um ser humano, assim, não como um idiota. Então, as histórias, isso que o Paulo falou, é bem interessante, que ele falou das meninas superpoderosas, que ele falou que as histórias vão crescendo, assim, vão se adensando, vão tendo níveis de leitura, mas se você quiser ficar superficial também pode, porque esse é o princípio básico da boa história. Toda boa história, aquela história que merece ser contada, ela tem camadas. Em que, à medida em que você vai evoluindo, você vai descobrindo novas camadas, porque você não tinha antes a percepção do que aquilo existia. Quer dizer, se você for pegar todas as grandes histórias, são assim. Na verdade, isso também é a base dos mitodramas gregos e egípcios. Agora vocês estão indo longe, vocês estão muito longe. Mas é isso que a Ed está falando, porque a história, todas as histórias são uma história só. Elas são sempre recontadas, assim.
O barato é você fazer isso de forma diferente. Até os anos 90, basicamente, a criança não era muito vista como alguém capaz de assimilar esse tipo de conteúdo. Dos anos 90 para cá tem sido. E aí é lógico que à medida em que a sociedade vai evoluindo, que sim, senhoras e senhores, por incrível que pareça, a trancos e barrancos a gente anda para frente. Às vezes parece banco imobiliário, anda uma casa e volta duas, mas estamos indo para frente. Então, hoje a gente já tem uma série de outras noções, né? A valorização da mulher. Agora tá voltando She-Ra, mas numa outra configuração. She-Ra é um desenho basicamente típico dos anos 90, fez uma sucessão... 80. E que fez uma sucessão danada e que está voltando agora reconfigurado com ela no papel principal. Então, é She-Ra e as Princesas do Poder, uma coisa assim. Que eu acho muito legal. E assim, a gente tem muita coisa boa hoje também que faria uma sucessão lá atrás, mas também tem muita coisa boa lá atrás que poderia ser reenvelopada e distribuída aqui. Ô, Patrícia Malan, o que você ia ficar louca se fosse levado numa cápsula do tempo de volta para sua infância? Olha, eu era gordinha nerd que sofria bullying, então eu corria para a biblioteca. Então tinha aquelas coleções, porque que tá, mesmo lá no começo do mundo, junto dos dinossauros, a gente não tinha muito desenho. Assim, tinha a Princesa e o Cavaleiro, que era uma figura feminina que ia, mas nos livros tinha a Inspetora, Xereta, essas coleções que ninguém ouviu falar, mas tinha lá na faculdade. Eu devorava um por dia. Você já imaginou se a indústria de livro infanto-juvenil que a gente viu de Harry Potter, Desventuras em Série, tivesse na minha época, eu ia pirar na batatinha indo pro cinema, cara. Eu ia pirar, velho. Eu leio um por dia, ninguém ia me ver, cara. Eu ia fundo de garrafa assim. Mas se eles fossem adaptados para o cinema... Não, se eles já estivessem lá. A gente não tinha o mercado infanto-juvenil como a gente tem hoje. Não. Livro de criança não era um troço que a gente tinha orgulho de mostrar, assim... Era porque de ouro fazia uma coisa assim, de 9 anos para cima, de 11 anos para cima. Tinha coleção Vagalume, né? Mas aí não era um best-seller. Não, e eram sempre pequenininhos, né? Não, e ninguém aquela coisa assim, bota a criança para ler, mas não era aquela coisa que a gente não era um mercado que era levado a sério. Ninguém pensava em... Não tinha criança que pegava, criança de 8 anos que voluntariamente pegava livro de 700 páginas. Exato. Hoje tem. Né? Com continuação, né? Sendo parte 1, 2, 3. Se tivesse Neil Gaiman quando eu era criança, velho. Se tivesse Neil Gaiman quando eu era criança, velho. Eu não ia crescer nunca, cara. Interested in alternate histories, Neil Gaiman wrote one called 1602. I'm sorry, we're in the middle of something here. Que faria o Rick Nobre, o infante Rick Nobre, feliz da vida? Olha, eu vou trapacear e eu vou fazer 2 citações. Uma realmente eu faço porque é mais contundente, talvez, mas já é um pouco velha, né? Já é um pouco velha. Porque quando estreou, meio que roubando o assunto da Patrícia, quando estreou o primeiro filme do Harry Potter, já foi em 2001, né? Eu tinha 30 anos, mas já foi há 17 anos. Uhum. Então, mas eu, assim, quando começou, eu já sabia que se eu tivesse 10 anos, eu ia enlouquecer com Harry Potter. E adicionando a isso, uma coisa absolutamente sui generis, né? Que você tinha um filme... os personagens a cada filme realmente envelheciam 1 ano, você crescia junto com aquelas pessoas e com certeza para quem viveu isso foi uma experiência única, sem precedente. E quem tiver, não sei quando vai ter alguma coisa parecida com isso, então eu acho deve ser absolutamente fascinante. Eu sempre fiquei pensando como é que teria sido passar por essa experiência. A nível mais recente, com certeza ia ser essa era de ouro de filmes de super-herói que nós temos hoje, né? Que foi um sonho nosso que a gente, com o burro velho, viu se tornar realidade, o que também tem um gosto muito especial. Agora, você também crescer nisso
né? Achando assim, você cresce dentro de uma coisa e acha que normal, aquilo é o normal. Você imagina você crescendo com os filmes da Marvel, com as séries da DC que tem um direcionamento mais juvenil. Porra, cara, é um mundo completamente diferente. Essa garotada que nasceu, né, lá por 2005 para cá tem uma realidade de entretenimento completamente diferente da gente. Ele nasceu no universo compartilhado, já, né? Total. Eu vou ficar mais ou menos com o da Ed, que é o seguinte, como eu não confio na Netflix, que eu sempre acho que vai sair do ar, eu acho que eu gostaria que tivesse eu não digo um torrent, porque eu não uso torrent, sabe? Não, ninguém usa. A locadora de Paulo Coelho. A locadora alternativa, ou, melhor ainda, um jeito que eu pudesse gravar tudo que passasse na televisão já naquela época. Aí, assim como o JM ia desaparecer da sociedade, ninguém ia saber por onde anda, ia ser que nem o mistério do menino Carlinhos, que desapareceu no Fantástico. Ninguém ia ser um retrato, que ele ia ficar atrás de uma pilha de fitas ou de discos de DVD, sei lá o quê, gravando episódio. Essa é uma versão digital do Fantasma da Ópera. Ia sumir em algum lugar, quando alguém viesse, você só escutava aquela voz lá em cima. Já viu esta série? Uma coisa assim mesmo. Assista, é muito bom. Você viu? Gravei ontem. Capitão Ada, tá aqui. Se realmente fosse dessa geração, você ia chegar pra Regina, mãe, eu preciso de outro HD de 3 terabytes, porque a senhora comprou semana passada, já encheu. Já estão aqui todos os desenhos da Hanna-Barbera, Looney Tunes, desenhos desanimados Marvel, já está tudo aqui. Total. E assim, aí eu teria o acervo do museu de imagem do som, provavelmente lá no meu quarto, e eu ia ter que dormir com um cachorro lá na sala. E você aí do outro lado do YouTube, o que você gostaria de levar para o seu tempo de infância? O YouTube? O que tem hoje que você gostaria que tivesse no seu tempo de infância? Deixa aí seus comentários, eu sou doida para saber, tá bom? E não esquece de tocar na sinetinha para você receber as notificações de quando a gente entra no ar! Beleza? Quinta-feira tem um outro episódio especial do Dia da Criança, porque essa é a Semana da Criança. Por isso que estão todos aqui, os infantes aqui do Alcateia. Até o nosso editor de vídeo apareceu aí, né, Paulo? Finge que eu sou criança. O único ainda pode ostentar o título de jovem nessa bagaça. Ele baixa a nossa média aí um pouco. Até quinta!